Se você trabalha sentado, sente tensão no pescoço, dor na parte alta das costas aqui no trapézio, esse vídeo é para você. A gente vai falar sobre coluna cervical, tirar alguns mitos e também reforçar algumas verdades e 2 exercícios para fazer muito prático que vai aliviar suas dores. Um de mobilidade e outro de fortalecimento. Quando a gente fala de coluna cervical, a gente tem que lembrar que ela tem 7 vértebras. A primeira vértebra é o Atlas. O Atlas ele é responsável para a gente fazer o movimento de sim ou não. Ele que sustenta o crânio. Então esse movimento de fazer para frente sim ou não é o Atlas que permite. A C2, que está logo abaixo, permite a gente fazer esse movimento de um lado para o outro. Então a coluna cervical ela tem bastante direcionamento de mobilidade, esquerda, direita, para baixo, para cima, por essas vértebras. A gente também tem uma particularidade que é essa última vértebra, a C7, que é mais saliente, tem um carocinho aqui. Se você passar a mão, você já vai sentir. Essa é a C7. Então a gente está falando de uma articulação, uma região do pescoço, da coluna cervical, uma estrutura muito bem elaborada para movimento. É uma estrutura onde você tem as vértebras que elas protegem veias importantes que passam aqui. Sistema nervoso também, nervos importantes. Então fica aqui já uma recomendação: cuide do seu pescoço, cuide da sua cervical. Ela precisa de cuidados de fortalecimento, mobilidade e também precisa de flexibilidade, tá ok? Então já vamos lá, direto ao ponto aqui no nosso subset. Vamos desmistificar esses mitos e verdades e depois já vou passar os 2 exercícios para aliviar suas dores no home office. Antes da gente falar do primeiro mito, já se inscreve no canal, já comenta, compartilha com aquele amigo que precisa receber orientações e dicas sobre alívio de dores na cervical, dor na lombar. Eu recebi algumas perguntas e eu trouxe para você. Mitos e verdades. Vamos falar sobre o primeiro. Estalar o pescoço alivia a tensão de vez, aquela estalada. Isso é um mito, porque estalar o pescoço, na hora pode até estar um alívio, somente no momento. E esse estalo nada mais é do que o líquido sinovial, que é o líquido que está ali na articulação, ele forma bolinhas e ele estoura e faz esse crack. Em todo lugar onde tem articulação, nos dedos, joelho, tornozelo, tem articulação, ele vai fazer esse tec por causa desse líquido. Então na hora dá até um alíviozinho, mas não resolve o problema, então é um mito. A cabeça pesa em torno de 5 quilos, mito ou verdade? É verdade. A cabeça pesa, sim, em torno de 5 quilos. Então, a importância de você manter a cabeça reta, no ambiente de trabalho, sentado, não ficar curvando a frente, porque quanto mais você curva, mais pesado fica. Então, é verdade, a cabeça pesa em torno de 5 quilos, só que projetando para frente, ela vai pesando cada vez mais. Então, a ideia é ficar alinhado para você sustentar esse peso aqui, ok? Próximo. Trabalhar com o notebook no colo, olhando para baixo. Não faz mal se for por pouco tempo. Será que é verdade ou é um mito? Se ficar pouco tempo ali, não vai acontecer nada. É um mito, porque esse pouco tempo, eu vou explicar. Se você fizer isso um momento só, ok. Mas imagina no decorrer do dia, você faz uma vez, você faz outra. De pouquinho em pouquinho, você vai sobrecarregando a sua coluna cervical. Aí você fica 5 minutos. Aí passa uma reunião ou outra, você está ali daqui a pouco de novo. Então o acúmulo dessas pausas em posição irregular aqui pode causar dores. Então você pode ficar assim um pouco de tempo? Pode. Mas se acontecer no decorrer do dia, se acontecer frequentemente, vai causar dores no final do dia. Então, mesmo com pouco tempo, pode causar dor sim. Fortalecer os músculos profundos do pescoço ajuda mais que só alongar? Verdade. Se você fortalecer a musculatura, você preserva a parte estrutural. Então a musculatura vai proteger toda a parte estrutural e aí você mantém o pescoço alinhado. Então fortalecer os músculos profundos do pescoço ajuda mais que alongar. O alongamento vai trazer um alívio para aquela tensão muscular, aquela rigidez. Então você traz um alívio porque solta a musculatura. Mas pensando em proteger a articulação, a estrutura, você precisa de fortalecimento dos músculos anteriores, posteriores e da lateral do pescoço, sim. Vamos lá. Travesseiro alto demais pode contribuir para a dor cervical? Mito ou verdade? Verdade. Se o travesseiro for muito alto, se você dorme numa posição de lado e ele for muito alto, você vai inclinar o pescoço, vai causar uma tensão
nessa região e também sobrecarregar a estrutura das vértebras. Se você dorme de lado, tem que alinhar aqui a cabeça, o pescoço e o ombro. Se você dorme com o abdômen para cima, você precisa de um travesseiro mais baixo para poder encaixar aqui e não ficar assim. Então precisa testar o travesseiro. Dormir de lado, um pouquinho mais alto, mas não pode ser alto demais. Dormir com a barriga para cima, você tem que apoiar aqui o seu travesseiro e tem que ser um pouco mais baixo, tá ok? E vamos para o último. Dor cervical é só coisa de quem tem lesão grave, quem tem hernia de disco, protusão. Isso é um mito. Você pode ter dor por tensão. Depois de uma reunião, um pouco de estresse, foi um pico de estresse, você ficou muito tempo nesse estresse e ficou tenso. Isso gera dor. Deitar no sofá, ficar ali assistindo o jogo todo torto. Hoje tem jogo do Palmeiras. E aí você sente aquela dor também. Então, não é só com lesão grave que dói. Você também sente dores por conta de posturas inadequadas. Agora, para a gente finalizar o nosso subset, os 2 exercícios que eu prometi para você, já se inscreva no canal, compartilha e comenta para a gente continuar trazendo exercícios e dicas para alívio de dores. Primeiro exercício é de mobilidade. Você vai girar os ombros para trás, encaixa a escápula e aí você vai fazer esse movimento. Ó. Vai olhar para o lado, segurar 3 segundos aqui e aí volta. Readquirir a mobilidade de rotação da coluna cervical. 3 segundos e volta. E aí você faz 10 movimentos para cada lado, segurando 3 segundos. Se você chegar a uma certa distância e doer, você para e volta dali, não força. Se você conseguir, vai indo mais para readquirir a mobilidade de girar o seu pescoço. Então relaxa os ombros e faz esse movimento 10 vezes para cada lado, 3 séries, segurando 3 segundos. Isso é para mobilidade, para você readquirir movimento do seu pescoço. E o fortalecimento é o pescoço duplo, que a gente chama. Você vai deslizar para trás, não é abaixar o queixo, ó. É esse movimento. Vai fazer uma papada aqui, ó. Por isso que a gente chama de queixo duplo. Esse é um exercício de fortalecimento para fazer de 3 séries de 10 a 15 repetições. Então você faz esse movimento. Segura 3 segundos e volta. Ele trabalha a parte da musculatura mais profunda aqui do pescoço e ajuda na sustentação da cabeça. Tá ok? Já comenta o que você achou desse vídeo. Manda mensagem para eu gravar mais vídeos como esse. Esse foi mais um subset para alívio de dores na cervical. A gente se vê no próximo subset. Valeu!